Importante grupo do Oriente Médio anuncia sua entrada na guerra contra Estados Unidos e contra Israel. Grupo, inclusive, que pode comprometer ainda mais a economia global, já que controla um ponto ali super sensível do comércio internacional. Vale lembrar que a gente tem já o comprometimento do Estreito de Hormuz, que está afetando não somente as questões energéticas com a exportação de combustíveis fósseis, mas outros insumos que já estão comprometendo a economia global, com dificuldades no continente asiático, dificuldades no continente europeu e até mesmo no Brasil. Entender exatamente, como que o Estreito de Hormuz ele é sensível não somente pelas questões energéticas, mas também por outros insumos. Discutir também a reunião do G7 que aconteceu, com a presença dos Estados Unidos e de membros da União Europeia, que foi bastante complicada para utilizar o eufemismo, com Marco Rubio e Kaja Kallas tecendo críticas à União Europeia e aos Estados Unidos e muito possivelmente exigindo uma mudança importante da OTAN. Claro, o Trump já anunciou que com, principalmente a guerra entre Irã, Estados Unidos e Israel, houve uma decepção muito grande com os membros da OTAN e mudanças serão necessárias. Vale lembrar que o Friedrich Merz, que é o atual chanceler da Alemanha, também teceu críticas aos Estados Unidos e nós temos um grupo de hackers invadindo os equipamentos eletrônicos do diretor do FBI. E aí, galera, será que informações sensíveis sobre os Estados Unidos vêm à tona? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção, não vai falar que eu não falei depois, hein? Tô recomendando para vocês usarem a melhor conta internacional do Brasil, que é a conta Nômade, porque nesse mês de março, que é o mês do consumidor, eles estão ofertando a melhor promoção da história. Você abre a sua conta sem nenhum tipo de taxa por isso, não tem taxa de manutenção, taxa de abertura, taxa de nada. Vou deixar o QR Code aqui na tela para vocês. E na sua primeira conversão cambial, utilizando o meu cupom ou QR Code, você ganha 5% de cashback. Já tem as melhores taxas, é super didático, utilizado por mais de 4 milhões de usuários do Brasil, inclusive eu, que falo aqui pra vocês. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá? Você tem uma série de ofertas, serviços, tal, já inclusos no aplicativo, a possibilidade de usar o melhor cartão de crédito do Brasil, que é o Nomad Explorer, que te dá cashback em dólar, que te dá pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços, e acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad nas suas viagens internacionais. Eu uso, recomendo que você use aí também. Tamo junto, galera. QR Code na tela, cupom Ricardo5, tem acesso à melhor conta internacional do Brasil. Vai logo que tá acabando aí, pessoal. Só até março, hein? Tá acabando, tá acabando. Tamo junto. Bora lá pro vídeo que acho que tem assunto super relevante aí pra gente tratar. Como já era esperado, um grupo importante que atua no chamado Eixo da Resistência, lembrando que Eixo da Resistência é um grupo liderado pelos iranianos, que foi bastante abalado nos últimos momentos, é verdade, seja com a queda do Bashar al-Assad, que era então presidente da Síria, seja com os ataques à Jihad Islâmica e o Hamas na faixa de Gaza, seja com os ataques às milícias do Iraque, que também apoiavam o governo iraniano, seja com os ataques ao Hezbollah, que agora, inclusive, com Israel fazendo uma incursão no sul do Líbano, tendem a acabar com esse grupo, mas existe um grupo que atua no Iêmen, em meio a uma guerra civil do Iêmen que se estende desde o momento da Primavera Árabe, meados de 2010 para 2011, que é um grupo chamado de Houthis, os rebeldes, que inclusive conseguiram dominar parte importante do Iêmen, principalmente na região próxima de Saná, tirando o Hadi, atual líder sunita da região, Não vou aprofundar aqui nas questões da guerra civil do Iêmen, tem vídeo no canal, procurem, tá? Acho que é bem interessante para quem quiser saber um pouco mais. Mas, fato é que os Houthis, eles são um grupo rebelde, um grupo xiita e que atua em nome do Irã. A gente sabe que desde que começa a guerra entre Israel e faixa de Gaza, desde os ataques do Hamas contra Israel, os Houthis eles anunciaram apoio à causa palestina, ou seja, contrários a Israel, e claro que ele tem uma forte ligação também com o Irã. E como que eles conseguiam fazer para boicotar Israel, ou para atrapalhar Israel? Eles fechavam um dos principais estreitos do planeta, que era o estreito de Bab al-Mandeb. O estreito de Bab al-Mandeb hoje, ele é responsável por quase 12% do frete internacional, inclusive por grande parte também das negociações de combustíveis fósseis, que já vem sendo bastante atrapalhado, principalmente por conta do Estreito de Hormuz. É uma região super importante, porque quando você pega a conexão do Mar Mediterrâneo até o Mar Vermelho,
tem que passar pelo canal de Suez, que fica no Egito, atravessa o Mar Vermelho e tem conexão com o Estreito de Bab al-Mandeb. Se esse estreito ele fica fechado, para você conseguir conectar o continente europeu ao continente asiático, tem que fazer o contorno por toda a região do continente africano, ou seja, fica muito mais longo, encarece o frete, aumenta o tempo, ou pela região do Ártico, mas que ainda são frotas pouco utilizadas. A gente já discutiu também a importância crescente que o Ártico vai ter, inclusive como alternativa às rotas marítimas internacionais. A própria China, por exemplo, já utilizou uma rota pelo Ártico, conectando comercialmente com o continente europeu. Mas, por enquanto, ainda não é muito utilizado. Fato é que os Houthis, eles sempre falavam que qualquer embarcação que tivesse destino ao porto de Eilat, por exemplo, no sul de Israel, ou que tivesse algum tipo de coordenação com o movimento sionista ou com aliados do movimento sionista, poderiam ser alvos de ataques. E, sendo sincero, eles conseguiram atrapalhar demais o comércio internacional nos últimos anos. A gente fala de mais de 100 embarcações que foram atacadas. Para vocês terem uma noção, os Estados Unidos e o Reino Unido, eles lideraram uma operação chamada de Guardião da Prosperidade para tentar acabar com os ataques que acontecem naquele estreito. Lembrando que a gente ainda tem a Somália por aquelas regiões, que, por incrível que pareça, existem vários piratas que ali atuam, saqueando embarcações, principalmente petrolíferas, então é uma região sensível. Os Houthis anunciaram que, por conta dos ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra o Irã, eles estão também participando desse conflito. E, aliás, já realizaram o primeiro ataque. Eles atacaram posições militares sensíveis no sul do território de Israel e, por enquanto, não fecharam o Estreito de Bab al-Mandeb. Mas a gente sabe que, se de fato a guerra continuar, e pelo menos enquanto eu gravo para vocês, né, não há previsão do seu final, está estabelecendo um mês de conflito, pode ser que apoio à causa iraniana, o Estreito de Bab al-Mandeb ele seja fechado. Vai lembrar que quanto mais você sufoca economicamente os países, a crise econômica vai se estabelecendo, aí as pessoas começam a reclamar, pô, mas nem sei o que está acontecendo, nem gosto do Irã, nem gosto dos Estados Unidos, gosto de Israel. O que eu quero é que a gente tenha o fim dessa crise internacional, que tenha uma queda do preço dos combustíveis. Então a pressão política pelo fim do conflito acaba aumentando. É uma arma, entre aspas, bem interessante, né, que os Houthis e o Irã podem utilizar, que é sufocar a economia internacional, e eles estão utilizando nesse momento. Fato é que os Houthis participando é mais uma dor de cabeça gravíssima para Israel e para os Estados Unidos. Os Houthis, eles lançaram o míssil. Aparentemente, as defesas aéreas israelenses não tiveram grandes problemas para fazer a interceptação desse míssil, mas, claro, é mais um agente participando dessa guerra e uma preocupação para o Estado de Israel. Lembrando que quando a gente fala dessa crise econômica, né, estabelecido pelo fechamento de pontos sensíveis como o Estreito de Hormuz, muita gente pensa, e não de maneira errada, que os combustíveis fósseis eles vão sofrer demais. É verdade. Poxa, a região do Golfo Pérsico, você tem ali cerca de 60% das reservas internacionais de petróleo e cerca de 20% de todos os combustíveis fósseis passando por aquela região. O problema é a gente achar que é só, entre aspas, isso. O Oriente Médio ele não é importante só, entre aspas, pela exportação de combustíveis. Ele é importante, por exemplo, pela exportação de fertilizantes. Cerca de 1/3 da ureia, do potássio, da amônia, de fosfatos. Isso tudo vem da região do Estreito de Hormuz. 2 pontos importantes. Agora, em março e abril, que a gente fala que é o período da primavera para o hemisfério norte, geralmente é época de plantio. Se você tem 1/3 a menos de fertilizante sendo comercializado pelo comércio internacional passando pelo Estreito de Hormuz, isso vai encarecer os custos produtivos. Menos alimentos significa aumento do preço dos alimentos, que significa inflação, significa aumento dos juros, significa crise econômica. E lembrando que os alimentos, eu diria que de todos os produtos, ou de quase todos, né, eles são talvez os mais importantes, porque todo mundo depende de alimento, população mais pobre, população mais rica. Então, quando você tem uma inflação no preço dos alimentos, é uma inflação que afeta todos, sem muita distinção de classe social. E eu diria que, percentualmente, afeta principalmente a população mais pobre, porque, claro, que compromete mais, né, parte aí dos recursos do que da população mais rica. Outro ponto importante, um fornecedor alternativo, sabe quem que é? A Rússia, uma grande produtora de fertilizantes. Olha a dor de cabeça
para a Ucrânia, para a União Europeia, tendo que aceitar o fim das sanções do petróleo à Rússia, tendo que aceitar que a Rússia vai lucrar mais com a exportação de fertilizantes. A Rússia, por exemplo, ela cancelou a exportação de fertilizantes durante um determinado período. Inclusive, fazendo mal para o Brasil, né? Que o Brasil não está exatamente na época de plantio, depende muito do que a gente está falando. Mas a Rússia fica com a faca e o queijo na mão. Muito bom para eles. A gente fala, por exemplo, do hélio. 1/3 do hélio, por exemplo, vem do Catar. Esse hélio, ele é essencial para fazer, por exemplo, semicondutores. É essencial para máquinas de ressonância magnética, que dependem desse gás. A própria usina de processamento Ras Laffan, que é a principal usina que foi atacada pelo Irã, ela está comprometida. O primeiro-ministro do Catar, que é um dos países mais importantes para a exportação de GNL, para a produção de hélio, tá lá nos Estados Unidos, está em Washington, tentando coordenar com as autoridades o que fazer com os rumos da economia global. Cara, imagina aparelhos medicinais ficando mais caros, semicondutores, cara, semicondutor é tudo. Tudo que é aparelho eletrônico, o seu celular, o seu notebook, o seu televisor, os carros, tudo depende de chips semicondutores. Entende o caos que isso pode gerar? Não é só a questão, só entre aspas, a questão dos combustíveis. A gente pega, por exemplo, subprodutos como o metanol e o etileno, que são do processamento de petróleo e gás, são essenciais para fazer medicamentos, analgésicos, antibióticos, vacinas. Geralmente isso é exportado para a Índia, que tem uma grande indústria farmacêutica. A Índia utiliza todos esses subprodutos para produzir os fármacos. Quase 1/5 é produzido pelos indianos. A cadeia ela é global, né? A economia globalizada depende de uma fábrica global. A Índia está com grandes dificuldades pela falta de combustíveis que compra muito do Estreito de Hormuz, está voltando a comprar mais dos russos, e o próprio continente asiático. Existe um encarecimento dos insumos, um encarecimento do frete, um encarecimento dos combustíveis que compromete a economia global. A gente pode falar até do enxofre, que é mais um subproduto. A gente fala de quase 50% que vem ali do Estreito de Hormuz, essencial para processamento de metais, para também fazer fertilizantes, e esses metais para fazer baterias de carros, de celulares, de notebooks, essenciais até para componentes militares. Se essa guerra, que hoje completa um mês, começar a durar 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio, isso vai comprometer os grandes países do mundo. Isso pode gerar um colapso, uma crise econômica, não diria sem precedentes, mas uma crise econômica global. A gente já tem informações, a própria Bloomberg, por exemplo, divulgando que a indústria europeia, que já vinha cambaleando, principalmente desde a guerra Rússia-Ucrânia, em que a energia importada ficou muito mais cara porque dependia muito do gás russo, ficando ainda mais comprometida, porque se não tem gás russo, começa a comprar da Noruega, começa a comprar do Catar, só que agora o Catar não está exportando. A indústria, por exemplo, química da Alemanha, que também já vinha sofrendo desde 2022, a gente teve informações de aumento do custo produtivo. Isso significa menos competitividade, ou seja, crise econômica, demissões, recessão, etc. No Brasil mesmo, cara, no Brasil, olha as informações. A gente fala de um aumento de quase 24% do preço do diesel e 6% do preço da gasolina. Claro que é uma média, existem regiões e regiões. A gente sabe que aqui, né, a política de preços definida pela Petrobras, ela não respeita exatamente a política de preço internacional, já que o governo muitas vezes obriga a Petrobras, faz uma espécie de subsídio, ou deixa a Petrobras ficar com menos lucro mesmo, né? Reduz o lucro da Petrobras, mas a defasagem em relação ao preço que deveria ser praticado pelo Brasil, tanto no diesel como na gasolina, está ficando cada vez maior. Isso significa endividamento, menos lucro para a Petrobras ou até o Estado tendo que fazer uma espécie de subsídio. O governo federal, ele acabou de zerar os impostos federais no diesel e estava com dificuldade para convencer os estados a reduzir o ICMS, porque os estados precisam, alegam, né, desses impostos. Conseguiu fazer uma coordenação ontem, não sabemos com quais estados isso não foi anunciado, que um subsídio de R$ 1,20 por litro de diesel foi acordado, sendo que 60 centavos vai ser subsidiado pelo governo federal e 60 centavos pelos governos estaduais. Mas representam custos. Os fertilizantes mais caros. Para o Brasil, que é um país que depende da exportação de commodities, é problemático. O Brasil depende da compra de maquinários, que depende de chips e semicondutores, que não estão conseguindo ser produzidos com os mesmos custos por conta do fechamento do Estreito de Hormuz. Vocês entendem o colapso na economia global?
E isso, claro, que é um grande problema e a grande aposta do governo iraniano para que algo, o conflito, né, seja cessado sem que os Estados Unidos e Israel consigam os seus objetivos. Vai lembrar, galera, que em meio a toda essa confusão, entre aspas, econômica, nós tivemos uma reunião do G7, que é um grupo que reúne as 7 economias mais desenvolvidas do mundo. E alguns outros convidados, né? O próprio Mauro Vieira, chanceler brasileiro, ele foi convidado, mas eu diria que o tom da conversa não foi um tom muito animador. Kaja Kallas, que é a chefe das relações exteriores da União Europeia, e o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, é uma figura similar, né, ao ministro das Relações Exteriores, trocaram farpas, segundo a própria mídia, tanto estadunidense como também a mídia europeia. Por quê? A Kaja Kallas, ela ficou inconformada ou está inconformada com a postura que os Estados Unidos estão adotando nessa guerra. Primeiro, porque as informações dão conta que os Estados Unidos vão parar de ajudar a Ucrânia a repassar equipamentos porque precisam pensar nos seus próprios interesses, principalmente no Oriente Médio. Os Estados Unidos teria, segundo Zelensky e segundo algumas mídias europeias, obrigado o Zelensky a devolver a região de Donbass ou a dar a região de Donbass para a Rússia em troca de garantias de segurança. E as próprias sanções, a finalização das sanções contra a Rússia, principalmente na questão dos combustíveis fósseis, quase que dobrou a capacidade de arrecadação do Putin, que muito possivelmente vai utilizar isso no conflito, claro, contra a própria Ucrânia. Então a Kaja Kallas falou que os Estados Unidos não estão ajudando e que a postura pró-Rússia está incomodando o continente europeu. O Marco Rubio teria respondido, segundo a mídia, né, que os Estados Unidos está fazendo todo o possível para encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia. E que, aliás, se você, Kaja Kallas, acha que pode fazer melhor, por favor, nós sairemos das negociações. Depois ele deu uma entrevista garantindo que ele não trabalha para os franceses, os alemães, os japoneses, que o interesse é fazer a população dos Estados Unidos feliz. E, aliás, deixou muito claro que o Zelensky mentiu. Claro que assim, né, quem tá mentindo? O Zelensky, os Estados Unidos, cara, não, não sei, né? Mas o Marco Rubio falou que o Zelensky mentiu e que os Estados Unidos nunca fizeram nenhum tipo de condição que a Ucrânia teria que dar Donbass para a Rússia para ter garantias de segurança. É uma mentira do Zelensky. Além disso, toda aquela questão da OTAN, porque o Trump faz questão de ressaltar em toda a entrevista, a gente queria que os nossos aliados da OTAN tivessem fornecido as suas defesas, repassado equipamentos, que a gente visse algum tipo de confiança para tentar fazer a liberação do Estreito de Hormuz. O que a gente tem é o Reino Unido, a França, tal, fazendo reuniões, tudo tal, né? Mas já anunciando que pode fazer escoltas, mas não nesse momento, e sim numa segunda fase depois de um cessar-fogo. O Trump fala que depois que a guerra tiver ganha, os americanos consideram que eles estão ganhando o conflito, né? Não precisa mais de ajuda militar, não precisa mais de escolta. Então existem divergências. O Trump, então, ele acelerou o que ele quer, que é a mudança da OTAN, alegando que os países devem gastar 5% do seu PIB em defesa. Isso já tinha sido acordado. Eu diria que a própria OTAN aumentou, os países da OTAN aumentaram bastante os seus gastos em defesa para 5%. É só até 2035, ou seja, vai demorar um tempinho. Mas o Trump fala que os países que não atingirem esse objetivo de 5% não vão poder contar com o artigo 5º da Constituição da OTAN. O artigo 5º, que com certeza é o mais importante, ele garante que em caso de algum tipo de ataque de um país que não faça parte da aliança, o país que foi atacado pode convocar os outros membros e os outros membros devem ajudar o país que foi atacado. Não é exatamente uma obrigatoriedade, mas é praticamente uma convenção. Tanto que, por exemplo, a única vez que o artigo 5º foi utilizado foi quando os americanos foram atacados no dia 11 de setembro, sabe o que eu estou falando? E aí a OTAN foi convocada para fazer operações no Iraque, fazer operações no Afeganistão, com os países europeus auxiliando, inclusive, o exército americano, tá? O Trump fala que não pode mais ser assim. Os países que não mantiverem 5% de gastos não vão poder contar com o artigo 5º da Constituição da OTAN. E de verdade, cara, a tendência é que haja mudanças importantes nesse sentido. O Friedrich Merz, por exemplo, que é o chanceler da Alemanha, e talvez a Alemanha como grande protagonista da União Europeia, economicamente e militarmente, talvez o Trump esperasse uma ajuda mais importante. O Friedrich Merz falou que ele nem sabe exatamente quais são os objetivos dos Estados Unidos e de Israel no conflito. E sendo sincero, eu concordo muito com essa visão do chanceler alemão. Cara, eu pergunto para vocês. Qual é o objetivo da guerra dos Estados Unidos? Qual que é o objetivo de Israel
O que sai o quê? É trocar governo, é acabar com o programa de mísseis, é acabar com o programa nuclear, é a liberação do Estreito de Hormuz. Poxa, mas Hormuz estava liberado antes da guerra começar, enfim, né? Qual que é o objetivo dessa guerra? O Friedrich Merz falou sobre isso, falando que se eles têm como ideia a mudança de regime, muito possivelmente eles não conseguirão. E deu exemplo, até para fazer uma espécie de crítica e uma espécie de cutucadinha também, convenhamos, né, nos Estados Unidos, que é só ver o que aconteceu no Afeganistão. No Afeganistão, os Estados Unidos também planejaram a mudança de regime, invadiram o território, ficaram 20 anos, era o Talibã, quando saiu, continuou o Talibã. Ou seja, você percebe ali pelas farpas, pelos comentários, enfim, que a coordenação entre Europa e Estados Unidos é cada vez menor. Para finalizar, pessoal, uma notícia importante também relacionado a Kash Patel, para quem não sabe, o diretor do FBI. Existe um grupo que é coordenado pelos iranianos e se diz um movimento muito a favor da independência da Palestina. Eles se chamam de os Vigilantes para a Palestina, que é um grupo chamado de Handala, que é um grupo hacker, que inclusive já fez hackeamento de algumas outras pessoas importantes. O Kash Patel, ele é diretor do FBI, e esse grupo conseguiu ter acesso a informações do Kash Patel, e isso é uma grande preocupação. Estamos falando do diretor do FBI, que pode ter informações sensíveis, claro, sobre o Estado americano. Eles anunciaram que conseguiram esses dados. Aparentemente, o FBI até confirmou, tá? Que é verdade. Agora, como que consegue hackear de maneira relativamente simples o cara que tem um cargo tão importante nos Estados Unidos? Isso é uma coisa que talvez o FBI tenha que fazer novas discussões. Mas, aparentemente, eles só conseguiram informações de 2010 até 2019. E, por enquanto, informações pessoais. O que foi divulgado foi fotos dele formando charuto, dele com um carrão conversível, dele passando férias, dele tirando selfie, fazendo gracinha em festinhas que ele participava. Cara, coisas muito pessoais, assim, né? Que talvez sejam comprometedoras do ponto de vista moral, mas do ponto de vista de informações sensíveis, por enquanto não. Mas claro que novas informações podem vir à tona. E aí, pessoal, será que esse grupo pró-Irã vai conseguir ter acesso a informações sensíveis do Estado americano a partir do hackeamento do Kash Patel? E, aliás, a entrada dos Houthis no conflito, você acha que muda alguma coisa para essa guerra? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.